Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje, um momento diferente, vamos gravar aqui, mais uma vez, a mentoria da semana da trilha 2 do Programa Descodificadas, já que na sexta-feira, né, dia 3 de novembro, é feriado, então a gente está gravando aí um material de orientação. Então, Rafa, a palavra é sua, estou por aqui. Tá bom. Boa tarde, gurias. Vamos começar a ver ou rever a JavaScript, tá? A parte do CSS a gente encerra por aqui. Claro, né, tem muitas outras coisas que existem para serem aprendidas, mas para trilha 2 a gente para por aqui, vocês continuem por aí. E vamos revisar agora algumas coisas de JavaScript, né? Aprofundar algumas coisas do JavaScript. Vamos começar a falar dos eventos, então. A gente já viu algumas coisas lá no finalzinho da trilha 1, né? Aqui a gente aprofunda um pouco mais. E depois na trilha 3, ela é toda de lógica de programação, né? Com o JavaScript. Então, quem não ficar firme no JavaScript aqui, depois a gente vai rever bem, bem a fundo toda a linguagem, né? De programação com JavaScript. Então, vamos começar pelos eventos. Então, o que são eventos, né? Então, eventos são coisas que acontecem quando um usuário interage com uma página na web, como quando o usuário clica em um link ou botão, insere texto em uma caixa de entrada ou área de texto, faz uma seleção em uma caixa de seleção, pressiona uma tecla no teclado, move o ponteiro do mouse e envia um formulário, né? Todas as interações que podemos fazer com a página. E quem nos dá essa interação é o JavaScript, né? Lembram? O HTML faz a marcação, o CSS a estilização, e a parte de interação a gente faz com o JavaScript. Então, são basicamente um conjunto de ações que são realizadas em um determinado elemento da página web, seja ele um texto, uma imagem, uma div, por exemplo. Muitas das interações do usuário que está visitando uma página com o conteúdo de um site podem ser consideradas eventos, né, para deixar a página mais atraente, mais dinâmica, né, não tão estática como ela fica só com CSS e JavaScript. Mesmo que o CSS tenha, né, um hover lá, as transições, as animações, o JavaScript nos dá mais possibilidades. Então, alguns dos principais e mais utilizados eventos são o onBlur, que remove o foco do elemento, o onChange, que muda o valor do elemento, um onClick, o elemento é clicado pelo usuário, um Focus, o elemento é focado, onKeyPress, o usuário pressiona uma tecla sobre o elemento, o onLoad carrega o elemento por completo, o mouseOver define a ação quando o usuário passa o mouse sobre o elemento, um mouse out define a ação quando o usuário retira o mouse sobre o elemento, e o onSubmit, que define a ação ao enviar um formulário. Esses são apenas alguns, né? No final da mentoria eu vou mostrar um código para vocês que tem alguns eventos, e aí você, para relembrar esses aqui que a gente está falando agora. Então, como usar os eventos em JavaScript, né? A gente usa os eventos e chama eles, né, através do JavaScript. Então, existem diversas maneiras de se aplicar esses eventos aos elementos HTML. São elas, de forma inline, que é preciso que tudo seja definido diretamente na tag do elemento, né, lá no HTML, ou em um arquivo externo usando um manipulador de eventos. Os manipuladores. Quando ocorre um evento, você pode usar um manipulador de evento, JavaScript, ou um ouvinte de eventos, para capturá-lo e executar uma tarefa específica ou um conjunto de tarefas, né, referente ao que foi feito na página. Por convenção, os nomes dos manipuladores de eventos sempre começam com a palavra on. Então, o manipulador de eventos para o evento clique é chamado de onClick. Da mesma forma, o manipulador de eventos para o evento onLoad é chamado de onLoad. E o manipulador de eventos para o evento Blur é chamado de onBlur, por exemplo, né? Aí aqui tem um exemplo, né, inline e um com manipulador de evento. Então, o inline, né, vai
todo lá no HTML, junto com a tag. Então, por exemplo, aqui eu tenho um button que tem um on-click que recebe um alert que vai mostrar na tela um Olá Mundo. Então, a pessoa vai clicar no botão, vai acionar esse evento e vai mostrar essa mensagem na tela. O manipulador de evento, a gente não coloca ele junto no HTML, até uma forma melhor, né, de usar, porque senão o HTML fica muito carregado. É a mesma coisa que eu misturar o CSS aqui, né, porque eu também consigo colocar o CSS inline, só que chega num ponto que fica muito poluído, né, muito misturado, e na hora de fazer manutenção na página, isso torna muito difícil, né, de enxergar e de manipular. O ideal é que fique separado em arquivo, né, como CSS, se fica no arquivo dele, como JavaScript também fica em um arquivo só para ele. Então, com o manipulador de evento, eu vou ter o mesmo botão, né, só que a diferença é que ele vai ter um ID para eu poder acessar a informação do botão. E lá no JavaScript eu vou ter uma função chamada de olá, por exemplo, com esse mesmo alert Olá Mundo. E aí, pelo método document. Pelo método getElementById, né, pegando o ID do botão, eu posso colocar o evento, né, .onClick, recebendo essa função de olá. Então, vai acontecer a mesma coisa. Quando clicar no botão, vai ser mostrada na tela a mensagem de olá. Tá? Pelo JavaScript a gente escreve um pouquinho mais, mas a tag, né, lá no HTML fica mais limpa. E eu consigo manipular pelos IDs. Né? Consigo acessar a informação do botão pelo ID. Os eventos podem ser agrupados em 4 grupos principais. Então, a gente tem evento de mouse, evento de teclado, eventos de formulário e evento de documento ou janela. Os eventos de mouse. Os eventos de mouse são disparados quando o usuário interage com elementos das seguintes formas. Né? Então, tem várias formas de interagir, né, com o mouse. Por exemplo, o on-click ocorre quando o botão esquerdo do mouse é clicado. Então, quando a gente clica, literalmente quando a gente clica, né? Aí aqui tem um exemplo inline, mesmo que o anterior, né? Um alert, você clicou no botão. O on-DBL click ocorre quando o botão esquerdo do mouse é clicado 2 vezes rapidamente. Então, eu também posso criar um evento quando der 2 cliques, né, rapidinho, em cima de algum lugar, e também, fazendo isso, né, com esse evento, também vou disparar um alerta aqui, dizendo que você deu um duplo clique. Notem que aqui eu não tenho um botão, eu tenho um parágrafo, né, uma tag P, com este evento. Então, eu posso colocar um evento em qualquer lugar que eu quiser, né. Aí, nesse caso aqui, o P está com o texto, né, clique 2 vezes rapidamente aqui, a pessoa clica e vai disparar esse alerta aqui. Depois eu tenho um mouse over, que ocorre quando o ponteiro do mouse é movido sobre um elemento. Então, só quando passar por cima o mouse, né, esse evento já captura, né, esse movimento. Nesse exemplo aqui eu tenho uma div com um evento mouse over, com um alerta também que você posicionou o ponteiro do mouse sobre o elemento. Né, sei lá, para chamar atenção, de repente, em algum lugar do site, né, tu quer prender a atenção de quem está visitando no momento que ela só passou o mouse ou parou o mouse ali para olhar alguma coisa, já dispara um alerta, por exemplo, né. Um mouse out ocorre quando o ponteiro do mouse é movido para fora de um elemento. Então, quando a pessoa passou por cima e saiu, eu também posso disparar um evento, né, da mesma forma ali. Você moveu o ponteiro do mouse para fora do elemento. Então, a pessoa, de repente, está ali olhando, vai disparar o elemento que posicionou, quando ela tirar, né, vai disparar outro. Aqui são exemplos simples, né, a gente pode usar outras coisas no lugar desses eventos. Mas, por exemplo, né, depois a gente tem um mouse move, ocorre quando quando o ponteiro do mouse é movido sobre um elemento. Esse evento é disparado repetidamente enquanto o ponteiro do mouse estiver se movendo. Então, por exemplo, você está movendo o ponteiro do mouse. Se eu ficar passando, né,
o mouse em algum lugar, daqui a pouco dispara um alerta que a gente está movendo o ponteiro do mouse. Esses eventos depois lá no código vai fazer mais sentido, né, para vocês verem como poderiam ser utilizados, tá? Depois um context menu para detectar quando o menu direito do mouse é clicado e exibir um menu de contexto personalizado, né? Então, por exemplo, tô alertando aqui, né, o visitante que você clicou com o botão direito do mouse. A gente usa o botão esquerdo, né, quando a gente clicar o botão invertido do mouse para abrir um menu, por exemplo. Depois a gente tem os eventos do teclado. Os eventos de teclado são acionados quando o usuário pressiona ou solta uma tecla no teclado. Uma tecla no teclado fica meio redundante, né, mas enfim. A seguir, alguns dos eventos de teclado mais importantes e seus manipuladores de evento. Então, eu tenho o key down, acionado quando uma tecla é pressionada. Então, esse evento é colocado num manipulador de evento, né? Num ouvinte, no caso, esse add event listener aqui, com a função de evento, que vai dizer que uma tecla foi pressionada, né? No caso aqui, eu não estou mostrando na tela com o alert, estou mostrando no console. Para a gente ver no console, né? Só relembrando, a gente tem que inspecionar. E lá na aba, quando a gente inspeciona, tem o console que a gente consegue ver os eventos acontecendo nesse console. Nem todos os eventos são alertas, né? Como eu estava mostrando no exemplo anterior. Tem alguns que a gente vê só pelo console, né? Por exemplo, alguma coisa que a gente não quer que o usuário veja, né? Mas eu quero saber, sei lá, quantas vezes nos anteriores, né? Quantas vezes o usuário passou o mouse em cima de determinado elemento, né? Alguma coisa nesse sentido. Aí isso não vai ficar aparente para o usuário, vai ficar aparente só para a gente, né? Só para o desenvolvedor. Depois eu tenho o keyup. Keyup é acionado quando uma tecla é solta, então a gente tem um evento para quando pressiona, um evento para quando solta. Depois o key press é acionado quando uma tecla é pressionada e solta, então uma para os dois, né? Quando aperta e solta a tecla. Podemos também verificar qual tecla foi pressionada usando o objeto event, um event e a propriedade key. Então, a gente também pode descobrir qual tecla o usuário digitou. Sei lá, daí você tem que deixar a imaginação solta para pensar por que o site precisaria, né, saber qual tecla foi pressionada em algum momento. São coisas simples, né, que de repente, dependendo da funcionalidade do site, da finalidade do site, vai ser útil. Depois a gente tem os eventos de formulário. Os eventos de formulário são acionados quando um controle de formulário ganha ou perde o foco, né? Ou quando o usuário modifica um valor de controle de usuário, como digitar texto em uma entrada de texto, selecionar qualquer opção em uma caixa de seleção, etc. Então, a gente tem o submit, que é acionado quando o formulário é enviado. Você pode usar esse evento para validar os dados do formulário antes de enviá-los para o servidor, né? Então, o submit, ele previne o envio do formulário, né? Eu uso o método carry selector no formulário, uso um ouvinte, né, para esperar esse evento. E aí, quando esse evento acontecer, eu chamo a função event para prevenir o envio do formulário, né? E se foi, mandar uma mensagem dizendo que o formulário foi enviado. Como acontece, né? Quando a gente preenche um formulário, claro, você pode criar uma função que faça isso também, mas a gente também tem esse método para fazer isso, né? Se o formulário foi enviado com sucesso, sei lá, só para orientar o usuário para ele não ficar ali, será que foi, será que não foi? Depois a gente tem o focus, que é acionado quando um elemento do formulário recebe o foco, por exemplo, quando o usuário clica nele ou usa a tecla Tab para navegar até ele, né? Ele deixa literalmente em foco, né? O input do formulário que a gente está usando. Esses eventos também, esses aqui a gente já está enxergando, se vocês forem testar depois,
lá no console, né? Não como alert. Isso aqui, de repente, para a gente ficar monitorando alguma coisa, né? Se as pessoas passaram, de repente, por todos os inputs, enfim. Depois a gente tem o blur, que é acionado quando o elemento do formulário perde o foco. Por exemplo, quando o usuário clica em outro elemento ou pressiona a tecla Tab. A gente tem o do foco, o que mostra que perdeu o foco. O change, que é acionado quando o valor de um elemento do formulário é alterado. Por exemplo, quando o usuário seleciona uma opção em um elemento select ou digita algo em um elemento input, né? Então, também posso usar esse evento para monitorar que o valor do elemento select foi alterado. E os eventos de documento janela, o document window. Os eventos de documento ou janela, né, em JavaScript são acionados quando determinados eventos ocorrem no documento HTML ou na janela do navegador. O load. O load é acionado quando o conteúdo do documento é completamente carregado, incluindo imagens, scripts, etc. Você pode usar esse evento para executar uma determinada ação assim que o documento estiver pronto, né? Então, por exemplo, o documento, depois que a página toda está ok, né, que tudo foi carregado, mandar uma mensagem dizendo que o documento foi carregado. Ele fica monitorando a janela, né? As janelas, a página. O unload é acionado quando o usuário deixa a página, por exemplo, quando clica em um link para ir para outra página ou fecha a janela do navegador. Então, eu também, né, posso usar este para dizer que o usuário deixou a página. Você deixou a página tal. O resize, é acionado quando o tamanho da janela do navegador é alterado. Por exemplo, quando o usuário redimensiona a janela ou gira o dispositivo em uma tela sensível ao toque, como celular, né? Também posso avisar que o tamanho da tela foi alterado. Notem que os eventos eles estão sempre atentos, né, a tudo que o usuário fizer. Depois tem o scroll, que é acionado quando o usuário rola a página, por exemplo, quando usa a roda do mouse ou as setas de rolagem, né? Quando usa o scrollzinho do mouse aqui, fica scrollando, para avisar que a página foi rolada. E alguns links aqui para vocês darem uma olhada em alguns outros eventos, né? Então, um evento, por isso que ele se chama evento, né? Ele fica monitorando, na verdade, o site, né? E a gente pode fazer orientações através deles. Vou mostrar um código aqui, que eu coloquei alguns, só para ter uma ideia, né, de como eles funcionam. Deixa eu... Ah, sim. Eu comentei eles porque conforme eu vou usando o evento, tem tudo isso também, né? Às vezes um interfere no outro. E aí não fica legal e não dá para entender nada, né? Então a gente tem que ter, como diz, esqueci a palavra que me ajuda. Tem que ter noção, né? Assim, de quais usar para um não interferir no funcionamento do outro. Achou a palavra? Eu usei uma melhor, não era a que eu queria, mas foi. Achou. Tá bom. Por exemplo, aqui, ó, quando eu carreguei a página, eu já disparei um evento de carregamento da página, né? Então, o documento foi carregado aqui. Aqui eu tenho um botão, deixa eu ver aqui, um evento também com alerta, então clique em mim, um Olá Mundo, né? Eu tô chamando um clique aqui com esse alert. Fica ruim de ver assim, né? As coisas tão grandes, muito grandes. Deixa eu esmagar todo mundo aqui. Depois eu tenho um outro botão, clique em mim, também vai disparar um outro alerta, né? Só que esse outro alerta aqui, como eu estava falando, esse aqui é o inline, né? Que é tudo na tag do botão aqui, o evento um clique. E esse aqui é o... me esqueci o nome agora. O inline e o outro que a gente viu.
que chama o JavaScript. Daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Com ouvinte, né? Que chama. Mas não é essa palavra. Gente do céu, peraí, só um pouquinho. Até agora eu fiquei em dúvida aqui. Me deu um branco total geral aqui. O mouse também não está ajudando. Os dois tipos de aqui. O manipulador de evento, pelo amor de Deus, né? O inline, né, que vai junto com a tag, e com o manipulador de evento, que é o document by, o get element by ID aqui, que pega o ID do botão, tá? Mas se a gente clicar, ó, os dois vão fazer exatamente a mesma coisa. O que vai diferenciar vai ser aonde cada um vai ser escrito. Né? Bueno. Agora os outros aqui. Tem um outro, tem que selecionar aqui, eles marcando eles. Um outro também que é um botão de alerta, que chama o botão também com um clique. Ah, é bem parecido com outros, nem precisando. Então, vamos para o próximo aqui. O que pede para clicar duas vezes. Ó, o documento foi carregado. Toda vez que alterar aqui a página, o evento de carregamento da página vai ser chamado também, né? Então vai aparecer essa mensagem. Ó, clique duas vezes rapidamente em mim. Então, quando eu der um clique, você dá um duplo clique. Ou aqui, claro, né? Vocês poderiam mostrar outra mensagem. Tem que o texto não tem nada de diferente, né? É um P normal. Mas se eu clicar duas vezes nele, eu posso redirecionar para outro lugar, posso mandar outra mensagem, né? Ele fica oculto. Aí depois aqui o outro, próximo. Depois eu vou ter que comentar os de cima, porque senão vai começar. Enquanto não der problema, eu vou mostrando, tá? Depois, de novo, né, carrega. Aqui pressiona o botão do mouse em mim, então isso também é um outro evento, né? Um mouse down, quando eu clicar o mouse. O que soltar, o que solta o mouse. Então, você pressionou o mouse aqui e depois você soltou. Então, aqui quando eu clico e solto, você soltou o mouse aqui. Depois aqui de posicionamento, ó, você posicionou o ponteiro do mouse sobre o elemento. Esse aqui só no momento que ele captura o mouse, ó, que o mouse passar por cima, ele já manda um alert para a tela. Esse aqui eu vou ter que tirar, porque senão ele vai ficar, ó, enchendo o saco ali. Vou tirar ele aqui. Depois o que tira, você moveu o mouse para fora do elemento, aqui, né? Então, esse aqui, ó, você moveu o mouse para fora do elemento. Então, toda vez que o mouse passar numa determinada região, né, ele dispara o evento também. Notem que eu não estou clicando, ó, só estou passando por cima. Então, por quê? Porque o evento está monitorando, né, tudo que está acontecendo. Como é um evento de mouse, ele está monitorando tudo que o mouse faz na tela, né? Então, tem várias coisas, né, que a gente pode ser criativo e juntar e fazer alguma coisa legal. Depois aqui, o próximo vai monitorar também o movimento do mouse. Esse aqui é o do carregamento. Você está movendo o ponteiro do mouse, esse também é parecido com o anterior, né? Fica monitorando o mouse. Também vou tirar ele porque ele fica interferindo aqui na página. E por último aqui, um outro. Esse de carregamento também é chato, né? Se eu clicar com o botão direito, ó, você clicou com o botão direito do mouse. Aí eu dou OK e aí ele deixa abrir o menu. Então ele faz uma pausinha, né? Se não tivesse, eu já clicaria com o direito e ele já abriria direto o menu. Esse aqui ele dá uma segurada, ó, ele espera pelo usuário. Eu clico, ele manda uma mensagem, né? No momento que eu dou OK, aí ele vai abrir esse menuzinho aqui para um menu de apoio, né? Que a gente pode querer usar, querer abrir em outra guia, sei lá, fazer alguma coisa. Depois eu tenho os eventos de formulário aqui embaixo, que é o foco. Quando eu coloco o foco em algum elemento do formulário, ele
ele deixa marcado o elemento que está sendo usado. Esse, no caso, está no JavaScript separado aqui. Eu estou chamando o script lá embaixo. Aqui. Ai, tá confuso de ver. Né? Ah, o JavaScript são os mesmos eventos aqui. Do carregamento. Tá, deixa eu ver. Aqui do formulário. Não, do formulário é só esse mesmo. Tinha esquecido. Quando eu clico em uma determinada área de input, né? Ele joga todo o foco para aquela área do input. Os elementos de redimensionamento também de janela, ó, no momento que eu altero o tamanho da janela, ele também me manda mensagem. O tamanho da tela foi alterado, né? Sei lá, por algum motivo. Acho que eu só usei este. O que eu rolo a página. Alterado. Aqui não tem tamanho para rolar, né? Foi alterado. E o de rolagem aqui também, né, se a página diminuiu, também consigo criar um alerta para dizer que a página foi movimentada, né? Foi scrollada para cima ou para baixo. Tá? Então, são exemplos, né, de alertas. Também a gente não pode colocar demais, né? Senão nem essa minha página aqui fica uma coisa de louco que a gente não consegue nem usar de tanto alerta que começa. Mas aqui eu juntei vários, né? Para mostrar para vocês, né, como a gente pode deixar uma página interativa e interessante, né? Não só com HTML, com CSS. A gente pode deixar a página com bastante interação. Depois, mais adiante, a gente vai ver mais coisas no JavaScript, né, com funções. E aí vocês vão ver quantas coisas legais a gente pode fazer, né, usando esses eventos. Certo? É isso, Pri. Os eventos aqui me enlouqueceram, né? Mas, né, É muito clique, é muito clique. é É muito isso. clique no meio, Mas para mostrar, né, que a gente pode deixar, não que nem a minha Sim, ali, né, mas bem interativa a página, né? sim, Deixar o site conversando com o usuário, pois os é, eventos, né? muito bom. Então, tá bem. Olha, o material já está disponível, tá bom? É o PDF lá. E tem uma indicação de tarefa, mas na verdade não tem entrega, né, Rafa? Uhum. É só para lembrar da gente usar os eventos aí, né, no nosso Isso. site, né? Que agora, no nosso primeiro da trilha 1, a gente não fez isso, né? Porque a gente usou bem pouquinho o JavaScript, alguma coisinha ou outra, mas agora tem que usar, né? Sim. Então Agora a vamos tarefa é acabar. colocar pelo menos um evento, né? Algum evento para deixar o site mais interativo. Isso aí. Então, essa é a nossa tarefa dessa semana, né? Isso. E aí, falando em site, falando, né, como é que andam as coisas, né? Vamos relembrar aí as datas que a gente combinou, né, Rafa? E quais são Uhum. as entregas aí para a conclusão da trilha. Então, vou repetir aqui as datas, né? Então, a gente combinou, né? A gente tem 2 entregas obrigatórias, né? Uma que é o código, e aí a turma 2 acho que está com semana adiantada, então tem aí o prazo Terminar antes, acho. regimental dia É. 17 de novembro e tem até dia 30, prazo máximo para mandar o código. Depois o vídeo tem até o dia 26 de novembro para enviar, porque a gente vai fazer as apresentações no dia 1º e dia 8. Apresentações de quem? Apresentação das pessoas que se inscreverem no link que está indicado lá, que você pode fazer isso até o dia, também no dia, até o dia que você pode entregar você faz a inscrição até o último dia da entrega do vídeo, que é dia 26 de novembro. A gente espera receber aí as inscrições das que gostariam de compartilhar, né, Rafa, o que a gente fez. E é isso. Então, se tiver precisar de algum apoio, alguma coisa, avisa a gente, não deixa, né, Rafa, chegar O na hora lá, último. senão a gente não consegue fazer
muita coisa, tá bom? Então, acho que esses são os lembretes. Então, desejar, Rafa, um bom feriado, Feriado. que descansem, que estudem. Aí a gente tem nosso encontro ao vivo normalmente na próxima semana, né? Na sexta-feira, Isso. no dia. Nem sei que dia que é, vou olhar aqui para não falar besteira. Dia 10. A gente tem nosso encontro normalmente, tá bom? Então, acho que é isso, Rafa. Podemos nos despedir, ok? Tá bem. Um beijo, gurias. Um Bom beijo, descanso, até. bons estudos. Tchau, tchau. Tchau.